vamos conversar sobre uma coisa que eu andei observando, pessoal. Porque tem fãs que gostavam do Indoraptor e depois de um tempo, alguns começaram a criticá-lo. Eu comecei a notar isso quando muita gente começou a dizer que o Indoraptor foi uma criatura um pouco inútil. Pois é, eu li esses comentários em alguns vídeos, né? E até em outros vídeos de outros canais. E, bom, eu não tô aqui pra, ofender ninguém, nem quem gosta do Indoraptor. Eu vou aqui explicar novamente, como vocês bem sabem, eu gosto de explicar as coisas. Bom, uma das coisas que a maioria disse, pessoal, sobre o Indoraptor é que, na verdade, o Indoraptor foi o pior híbrido que já apareceu na franquia. As críticas as principais são: é uma criatura que não foi bem aproveitada. Uma criatura que apenas está no filme só para acrescentar, pois se não tivesse não iria mudar em nada, dizia um dos críticos que eu li. Outro crítico falou: é uma criatura que tem um visual bem legal, mas infelizmente não foi muito bem explorado no filme. Parece que ele foi deixado de qualquer jeito e simplesmente não funciona no filme. E pessoal, quando eu vi isso, eu fiquei: quê? Como assim? Não, esse pessoal tá errado. Mas quando eu fui ver algumas coisas, fui rever o filme, é claro, percebi uma coisa. As cenas do Indoraptor são legais, são bem, divertidas, até bem tenebrosas. Mas uma das coisas que a intenção do diretor, no caso, era fazer o Indoraptor dar medo. E uma coisa que não consegui, uma coisa que não que eu percebi, na verdade, foi que ele não conseguiu fazer isso. Como assim? O Indoraptor, pessoal, teve diversas cenas descartadas. O filme tem 2 horas. E as cenas que o Indoraptor aparece não são cenas muito focadas nele. São cenas mais, como posso dizer, um pouco... Ele aparece, mas é mais focado nos humanos, sabe? Aquela ceninha. Então, o Indoraptor é uma criatura que não é o foco, o principal foco não é nele, né? Seria o segundo ato do filme, seria o foco nele. E, bom, até que foi. Lá pros acho que na metade quase no final do filme seria, mas não foi bem explorado. O porquê? O Indoraptor foi criado para ser uma criatura, para dar uma atmosfera de terror, né? Uma atmosfera que fosse para assustar o telespectador. Mas é por isso que a Maisie tá lá, porque ainda mais para criança. Esse jeito do Indoraptor agir silenciosamente, olhar para Maisie, perseguir ela, tudo isso foi planejado para ele ser uma criatura muito assustadora, pessoal. Mas asquerosa também, mas não funciona. Por quê? A forma que utilizaram o Indoraptor realmente não foi uma forma muito boa. Parece que eles desperdiçaram muitas ideias que poderiam fazer ele ser um híbrido muito mais interessante. Com certeza vai ter gente me mandando ir para aquele lugar, falando que eu tô errado, mas vamos analisar aqui. Depois de eles irem para a mansão Lockwood, o Indoraptor aparece brevemente, né, mostrando os braços dele, botando as garras dele no cabelo da Maisie. Beleza. Porém, pessoal, todavia, o que o Indoraptor faz? Ele mata alguns guardas, finalmente aparece seu corpo inteiro, revelando um novo híbrido. Porém, no que eu notei é que o Indoraptor não foi um híbrido muito bem explorado. As cenas que foram descartadas teve várias. Uma foi dele matando sua irmã, outra foi ele brincando com um esqueleto humano,
Outra foi dele matando aquela empregada que cuidava da Maeve, que foi tirada do filme porque tiveram dó, porque acharam que ia ser um personagem muito legal para se comover com a Maisie. Teve outras cenas do Indoraptor fugindo de uma jaula, tentando caçando o Owen ele na floresta. Ia ter essas cenas. Também teve cenas do Indoraptor lutando contra outros dinossauros. O Indoraptor, umas cenas mais aterrorizantes que teria. Mas o Indoraptor foi pouco explorado. Eu acho que a ideia deles era fazer algo assustador, mas eles não conseguiram, pessoal. A forma que utilizaram o Indoraptor foi muito porca. Ele tinha potencial, tinha ideias legais, mas que foi jogadas fora. As cenas que foram pro filme dá pra perceber que são maneiras, mas pessoal, se vocês forem ver bem, teve coisas que não pareceu muito assim certa, não deu muito nexo pra história. Teve cenas que quando eu revi eu falei, pra que ele tá fazendo isso? Sem nenhuma explicação. Não, no caso da Indominus Rex, eles explicam algumas coisas, o porquê, claro, né? Mas em nenhum momento eles explicam nada das ações do Indoraptor. Não explica, só explica que ele é uma arma de guerra, beleza, mas o porquê dele ser assim, o porquê dele tá fazendo tal coisa, como a principal característica, teria as cenas dele sendo maltratado, pessoal. Cenas essas que poderiam dar mais importância pro personagem e também ter dado mais fãs para ele. Fãs que teriam pena dele, entenderiam o porquê desse ódio. A cena do Indoraptor sorrindo, ninguém entendeu nada. Muita gente interpretou aquilo como ele é um psicopata, um dinossauro psicopata, cruel, mata porque ele é um híbrido. Não, o Indoraptor riu porque possivelmente ele já, quando ele estava sendo torturado pelos seres humanos, eles riram da cara do Indoraptor, riram dele sofrendo, galera. Riram dele angustiado. E quando ele sorriu naquela jaula, foi uma maneira de mostrar como ele é inteligente e aprender o que os outros fazem. Ele foi machucado e dá para perceber claramente que é um dinossauro extraordinário e que também dá aquela atmosfera de dó, explica o porquê dele atacar os seres humanos e o porquê dele ser tão agressivo. Não, eles tiraram diversas cenas que poderiam acrescentar na história do personagem, explicariam o porquê dele ser assim. Galera, sem caô, eu acredito que um Indoraptor, apesar dele ser um híbrido, eu acredito muito, mas muito nisso, vocês podem discordar, que o Indoraptor poderia ser um híbrido, que sim, poderia ser um bom híbrido. Como assim um bom híbrido? Não dizendo que os híbridos são uma porcaria, claro, pros haters são, mas enfim, não vem ao caso. Tô dizendo que ele poderia ser um dinossauro do bem, ou pelo menos um dinossauro menos cruel, ou um dinossauro menos maldoso, menos diabólico. Por quê? Se vocês forem perceber bem, quando ele vê a Maeve, ele, primeiramente, ele corre atrás. Vocês podem até pensar, ele ia matar ela. Mas quando ele finalmente tem a oportunidade de matar, ele simplesmente vai devagarinho até ela, meio que parece que ele ia tocar ela. Vocês podem até dizer, ele estava fazendo isso porque ele é cruel, para matar ela de vez, para meio que ser uma tortura com a sua presa. Mas para mim, ele estava sendo a criatura mais curiosa do que maldosa. E para mim, teria as cenas que iriam explicar esse comportamento. O Indoraptor só é tão cruel do jeito que ele é porque a cena que foi descartada dele sendo torturado, levando choques e rindo da cara dele pela dor dele, iria explicar o jeito cruel.
que ele tem pelos humanos. Ah, vocês podem até se perguntar, e o jeito dele da Maeve, tem alguma explicação? Bom, possivelmente o Indoraptor só viu os adultos e nunca tinha visto uma criança. E talvez ele tenha visto a Maeve como algo diferente para ele. Algo que deixou ele focado, algo que deixou ele extraordinariamente interessado. Não acho que ele mataria ela. Eu acho que ele estava mais curioso. Porque, se vocês podem perceber bem, ele teve vários momentos que ele poderia ter matado ela de vez. Primeiro, ele foi bem devagarzinho, tocando a garrinha no cabelo dele. Mas, se vocês podem perceber bem, ele tinha um braço grande pra cacete. Capaz de meio que... E dedos que é capaz de agarrar. E se ele agarrasse o cabelo dela e puxasse, poderia ter matado ali, galera. Poderia sim ter matado ali. Mas não, ele a tocou porque viu algo diferente nela. Então, galera, desperdiçaram o Indoraptor e essa possivelmente são as explicações do porquê de ter alguns críticos de agora. Por isso que tem gente que prefere Scorpius Rex, porque tiveram uma explicação de história, um bom roteiro, uma boa história e um foco melhor, uma atmosfera melhor. E não é porque o Scorpius Rex é venenoso, mata um monte de dinossauro. Não, é porque ele foi bem desenvolvido, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo que eu resolvi fazer para explicar toda essa polêmica. Eu espero que vocês gostem. Comentem suas opiniões, concorda ou discorda. Bora conversar e até o próximo vídeo.